I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you. No último filme de Dragon Ball Super, nos foi mostrados os acontecimentos canônicos do nascimento de Goku e Vegeta, e principalmente nos trouxe novas cenas com o Bardock e Gine, que são os pais de Goku, como vocês sabem. O Bardock teve um pressentimento que alguma coisa ruim iria acontecer, já que o Freeza estava perguntando pelo lendário Super Saiyajin. Ele então deduziu que Freeza iria exterminar a raça Saiyajin. A primeira coisa que ele fez foi encontrar sua esposa para contar a ela o que estava pensando. Decidiu levar o pequeno Kakaroto uma nave para enviá-lo à Terra e assim evitar qualquer mal ao seu filho. Durante o percurso ao lugar que Bardock e Gine lançaram a nave, a Gine perguntou ao Bardock o porquê deles dois não fugirem junto do Kakaroto para a Terra, e o Bardock respondeu que isso não daria certo, porque eles seriam encontrados devido ao Scalper. Mas será que o Bardock tinha razão? Seria possível eles conseguirem escapar? O que iria acontecer? Bom, esse é o tema desse vídeo, então vamos com calma que eu vou te contar. Mas antes, se inscreve no canal, pô! Na moral, dá essa força. Tem um botão aí embaixo, vermelho, com o nome inscrever-se. Tu clica nele. Aí tem outro que é um joinha. Exatamente, um joinha. Tu clica nele, que aí você vai ter dado like pro vídeo, vai ajudar demais o canal. E se inscrevendo com o sininho, você não vai perder nenhum conteúdo que esse canal for postar. Você vai receber conteúdo privilegiado de Dragon Ball, batalhas, teorias e em breve histórias alternativas criadas por mim. Só os verdadeiros fãs dessa franquia tão incrível vão se inscrever e dar o famigerado like nesse vídeo. Valeu! Seu engajamento é fundamental. E é muito importante que você fique até o final desse vídeo para você entender o que poderia ter acontecido durante essa possível fuga do Bardock e da Gine, se seria possível e tudo que pode acontecer durante esse trajeto. Então é isso aí, fica no vídeo até o final que você vai ter revelações bombásticas. Vamos considerar que o Bardock aceitou a sugestão da Gine e decidiu fugir junto deles para a Terra. O primeiro empecilho que eles teriam seria pegar mais duas naves, pois aparentemente os Saiyajins não possuem naves próprias. O que acontece é que as naves que eles usam são estritamente fornecidas para suas missões em outros planetas. Então isso significa que eles teriam que basicamente roubar. Provavelmente foi o que fizeram com aquela nave do Goku, mas acredito que eles resolveriam, já que conseguiram pegar uma para o Goku, então não seria problema pegar uma para cada um deles. Para essa fuga ser um sucesso e eles conseguirem chegar na Terra, é preciso que eles joguem fora ou destruam seus rastreadores imediatamente, para que não sejam rastreados. O poder de luta do Bardock não é alto bastante para ser sentido pelos Scalpers da distância da Terra até o planeta Vegeta. Seria o mesmo que aconteceu com Paragus, o pai do Broly. Ele conseguiu fugir. Ficou jurado de morte pelo Rei Vegeta, mas conseguiu abdicar dos seus deveres como Saiyajin e fugir do planeta. Ou seja, além do Freeza, o Bardock poderia ser alvo do Rei Vegeta também, já que ele teria fugido sem autorização. E ele, como um Saiyajin da classe guerreira, ele tinha deveres que era conquistar planetas. Porém, é possível que pelo horário que eles fugiriam, não teria tanta interferência e provavelmente eles não seriam seguidos. Já que no filme podemos ver que a fuga do Goku aconteceu à noite e estava muito menos movimentado, um silêncio bem grande, não tinha ninguém por perto, então presume-se que realmente à noite lá é menos movimentado. Então eles não teriam uma interferência indesejada e não seriam seguidos. Digo isso porque Paragus não foi seguido também pelo Rei Vegeta e o Paragus simplesmente ele fugiu no meio da manhã, onde estava praticamente vários Saiyajins por perto e ninguém foi atrás dele. Obviamente ele ficou jurado de morte, como o próprio disse, né? O próprio Paragus constatou que se voltasse seria executado,
Mas o que eu tô dizendo aqui é que o Rei Vegeta não se preocupou em mandar outros Saiyajins buscá-lo. E o Freeza não se preocupou em eliminar Saiyajins que estavam fora do planeta, como esses aqui, que inclusive até hoje não há informações do que aconteceu com eles. Talvez eles tenham sido mortos por Freeza e seu exército depois? Talvez. Sabemos que os reais sobreviventes foram Raditz, Vegeta e Nappa. É possível que Raditz e Nappa só sobreviveram por serem mais próximos ao Vegeta, e como Freeza via muito potencial no príncipe, não os matou, e como estes outros Saiyajins não pareciam ser próximos do Vegeta e por serem mais velhos e não conviverem com o Vegeta, o Freeza talvez não tenha hesitado em eliminá-los. Provavelmente inventou alguma desculpa, fez alguma emboscada para eliminá-los. Mas isso é só uma hipótese. Não dá para saber o que realmente aconteceu. Mas considerando que Freeza tenha realmente matado esses Saiyajins, será que ele iria se preocupar em caçar Bardock e sua família na Terra? Se sim, ele teria que saber para qual planeta o Bardock foi. Pois, como falei, o Scouter não é capaz de sentir um poder a distâncias muito grandes. Principalmente se o próprio poder não é tão grande assim, como o do Bardock. E mesmo se fosse, o Scouter explodiria. De alguma forma, pelo menos o Raditz sabia para qual planeta seu irmão tinha ido, pois décadas depois ele foi buscá-lo no início da saga dos Saiyajins, como vimos na história principal. Então podemos deduzir que ou Bardock avisou para Raditz que seu irmão mais novo foi mandado para a Terra, ou há algum sistema que armazena os locais que as naves foram programadas para ir. Chegando na Terra, a família Saiyajin iria se estabilizar no planeta e estruturar moradia. Acho improvável que eles façam maldades, porque Bardock e Agini eram Saiyajins diferenciados, sentiam amor e compaixão. Mas isso não quer dizer que não possam ser violentos se preciso. Afinal, ainda são Saiyajins de raça pura. E o Bardock passou a vida guerreando em vários planetas contra diversas raças diferentes. Na história canônica, o Goku aterrissa perto da casa do Son Gohan, que mais tarde seria seu avô. Então, podemos presumir que os três Saiyajins cairiam no mesmo lugar, ou pelo menos perto um do outro. Será que o vovô Gohan daria de cara com o Bardock e Gine? Não dá pra saber qual seria a reação deles se isso acontecesse. Ou o Bardock mataria o vovô Gohan, ou o vovô Gohan daria abrigo pra eles. Acho que não seria impossível o Bardock não atacá-lo, pois ele sabia que o nível de poder dos terráqueos era baixo e não trazia risco, apesar de estar diante de um dos terráqueos mais fortes dessa época. Mas isso não vai fazer diferença para o Bardock, já que ele não é capaz de sentir que ele depende do rastreador para poder identificar o tamanho do poder do seu oponente. Uma vez abrigados, nos resta pensar que eles esperariam o Raditz se juntar a eles, considerando que o Bardock tinha avisado. O que nos leva a outra questão. O Bardock teria condições de avisar ao Raditz? O Raditz estava fazendo dupla com o Vegeta e outros Saiyajins em outro planeta e eles fugiriam o mais rápido possível. Não haveria tempo de ir buscá-lo e não poderia haver contato, porque, antes de fugir, Bardock e Gine se desfazeriam dos Scouts. Então podemos voltar para a opção que existe algum sistema que possui histórico de viagens de todas as naves. O Freeza iria atrás do Bardock e da Gine? Acho difícil, porque ele não foi atrás do Paragas para evitar que existam mais Saiyajins. Bom, nesse caso talvez o Freeza não saberia, pois provavelmente o Rei Vegeta não iria informá-lo desse tipo de coisa, pois são assuntos internos da raça Saiyajin. Porém, temos mais exemplos, como o Turbo, irmão do Vegeta, e além dele, por que ele não matou o Raditz e Nappa, por exemplo? A melhor resposta para isso era que ele não sentia nenhuma ameaça. A ameaça que o Freeza via seria ou o lendário Super Saiyajin ou a união de uma nova legião de Saiyajins de classe alta com potencial alto, como o do Vegeta. A todo momento, novos Saiyajins nasciam e, se eles se juntassem, talvez podiam ter uma chance. Esses eram os medos do Freeza, porque cada vez mais os tempos iam passando, mais anos viam e mais Saiyajins nasciam, e cada vez mais a raça ia se aprimorando com novos Saiyajins cada vez mais poderosos nascendo. Prova disso é que quando o Vegeta nasceu, ele havia ultrapassado todos os recordes. Então, a gente pode concluir daqui que eles marcavam os recordes, e cada vez mais, esses recordes iriam sendo ultrapassados por novos. E isso significa evolução da raça, mais poder. E para o Freeza, uma probabilidade cada vez maior de haver uma revolta organizada por parte dos Saiyajins.
Com poucos Saiyajins vivos, não tinha chance alguma dessas ameaças acontecerem, pois não nasceriam novos Saiyajins. Pelo menos era assim que o vilão pensava. Basicamente, ele ignorou os sobreviventes porque ele sabia que pouquíssimos Saiyajins não teriam nenhuma chance contra ele. E faz sentido. Se deixarmos de lado Broly, Vegeta era o grande prodígio que tinha ultrapassado todos os recordes de poder de luta da raça. Em sua primeira aparição na série, já adulto, seu poder de luta era de 18.000, o de Nappa 4.000 e o do Raditz 1.200. O Freeza na sua forma mais fraca tem um poder de luta de 530.000. Se adicionarmos o Bardock e a Gine na conta, não faria nenhuma diferença para o Freeza. Então, ele não perderia seu tempo caçando o Bardock. Podemos concluir então que tudo não passou de um exagero do personagem. O único que se importaria com essa fuga do Bardock seria o Revegeta, que perderia um soldado. Mas ele logo será morto pelo Freeza, então não seria ameaça. O pequeno Kakaroto viveria ao lado dos seus pais e nunca iria bater a cabeça. Isso significa que ele nunca se tornará bondoso como conhecemos. Seria mais agressivo e violento. Com Bardock e Gine na Terra, muita coisa iria se alterar em Dragon Ball. Acredito que o Raditz, ao saber que seus pais sobreviveram à explosão do planeta Vegeta, iria querer encontrá-los a fim de juntar forças. O Bardock iria explicar que o Freeza arquitetou toda a destruição da raça Saiyajin. Bem, o que você acha que aconteceria após isso? Talvez o Raditz fosse acreditar? Iriam juntos organizar uma revolta contra o Freeza, quem sabe? Ou o Raditz se juntaria a eles na fuga? Comenta o que você acha que poderia acontecer e comenta também se você quer uma parte 2 desse vídeo de como seria após Raditz chegar na Terra e se encontrar com seus pais e irmão menor. Eu vou ficando por aqui, fiquem com o Zeno e até mais.